Boa noite, pessoal do Cultura Pocket, tudo bem com vocês? Olha o pessoal começando a chegar aqui. Hoje a gente vai ter um papo muito gostoso. Nossa convidada super especial. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje eu até consegui colocar aqui no sentido correto, tá vendo? Recebi uma dica aí do meu mano. Valeu, muito obrigada pela dica. Agora tá bonitinho, dá pra ler direitinho o que tá escrito. E hoje nós vamos falar de uma autora que é uma das minhas favoritas. Acho que quem me conhece sabe que eu sou a louca dos romances, adoro um romance. E hoje nós vamos falar um pouquinho de romance. Isso mesmo. E hoje a nossa convidada é uma doutora formada pela UFMG. Ela é especialista em Jane Austen e também é presidente do Jane Austen Brasil. Meu nome é Jussara, eu sou uma das Pockets e a nossa próxima hora de bate-papo vai ser comigo e com a Adriana Salles. Vou ver se a Adriana já pode entrar, pra gente já começar esse bate-papo. Primeiro, só me digam se tá tudo certo, tá dando pra me ouvir direitinho. Áudio tá bom? Tá tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Então tá bom, se tiver algum probleminha, é só vocês me avisarem. A gente vai ajustando por aqui, ok? Deixa eu já chamar a Adriana aqui, pra gente poder já apresentar a Adriana, que é a nossa convidada, porque uma hora aqui no Instagram passa muito rápido, né? E a gente não pode perder nem um minutinho desse bate-papo, porque senão quando a gente vê, ops, para poder começar a bater um papo com a gente. Fiquem todos por aí, porque hoje o papo vai ser muito bom. Nós vamos falar de Jane Austen, 203 anos. Ei, Adriana, tudo jóia? Tudo bem? Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite de Nossa, sábado. pra gente é um prazer incrível te receber aqui no nosso blog, no nosso Instagram, no Cultura Pocket. Eu queria que você se apresentasse para quem ainda não conhece o teu trabalho. E eu comecei a falar, hoje nós vamos falar, né, 203 anos sem Jane Austen. E é uma autora que impactou muitas gerações, eu acredito, ao longo desses 203 anos. E a gente quer falar um pouquinho dela. Tivemos vários posts aqui durante a semana, né, mostrando obras, falando um pouquinho. Oi? Muita coisa bacana que vocês publicaram assim sobre as releituras de Jane Austen. A gente pode falar um pouco sobre isso mais adiante. Bom, como você falou, Sara, boa noite a todos novamente. Meu nome é Adriana Salles, eu sou professora de inglês no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet. Eu fiz um mestrado na Linguística Aplicada na UFMG, na Letras, na UFMG. Fazendo uma abertura aqui. Tá tudo bem a minha imagem para vocês? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Hoje, então, tá, né? Assim, tô na base da tentativa e erro possível. Pois é, eu também tô, eu hoje também fiz até uma inversão aqui, tá vendo? Me deram uma dica que as minhas letrinhas estavam ficando invertidas. Eu falei, não, hoje isso vai mudar, porque hoje eu preciso que todo mundo saiba que a live é sobre Jane Austen, para todo mundo que for entrando já saber que a gente vai falar da diva do romance. E eu queria que você se apresentasse. Além disso, você é professora, você está falando que você é professora, mas você também é presidente do Jane Austen Brasil, não é isso? Só completando os estudos, eu fiz uma extensão, um curso de especialização em Jane Austen na Oxford University, lá na Inglaterra. Meu doutorado foi sobre uma pesquisa a respeito dos fãs aqui no Brasil, da produção, principalmente textual dos fãs. Bom, depois a gente pode falar sobre isso. Mas sobre... Desculpa, eu me perdi da pergunta. Tô nervosa. Hoje que eu tô na cadeira da entrevistada. Não precisa ficar nervosa. Eu sei que você tem feito bastante live, então acho que você já tá até mais profissional do que eu nesse esquema de fazer lives. Né? Eu tenho acompanhado todas as lives e hoje a gente marcou essa data para esse dia, porque hoje a gente completa 203 anos, né, de ausência dessa autora tão incrível. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, a Jane, ela viveu relativamente pouco tempo, né? Se a gente comparar aí com autores que tiveram a oportunidade de produzir muito mais. Ela tem, se eu não me engano, 6 livros, é isso? 6 livros, 2 obras curtas. E se eu estiver falando bobagem, você pode me corrigir, tá, Adriana? Hoje eu tô com uma blusinha, olha que linda. É a blusinha que eu adquiri no encontro lá do Clube do Livro de BH. Legal. E eu sou muito apaixonada por ela, mas eu tenho certeza que tem muita gente também que está nos acompanhando hoje que estava muito ansioso por essa live, para poder conhecer um pouco mais.
Bom, é sempre um prazer falar de Jane Austen, né? E como você falou, são 203 anos que a Jane faleceu, que ela deixou 6 livros e vários Uhum, escritos de juventude. Então, a gente tem, algumas editoras publicam essa juvenília reunida, né? Como a Martin Claret, que uhum, publicou como Lady Susan e outras histórias. E uhum. a Penguin, Companhia das Letras, publicou também Juvenília de Jane Austen e Charlotte Brontë. Muito interessante as duas juntas, né? Porque a Charlotte não Que gostava da Jane bacana! Austen. A É Charlotte mesmo? ela não gostava, ela publicamente execrou a Jane Austen, falando que a escrita dela não era uma escrita tão maravilhosa assim. Mas é porque a Charlotte vivia um outro tempo, né? E com certeza ela escreveu com mais profundidade a respeito do amor, diferentemente da Jane Austen. Ah, Por isso que houve é essa. engraçado porque assim, eu, enquanto apaixonada, enquanto leitora, apaixonada por romance, gosto muito tanto das irmãs Brontë quanto da Jane Austen. Então, né, para mim é um prazer conseguir uma obra em que eu tenha as duas autoras no mesmo volume. E elas têm espaço, né, no nosso coração, né? É esse problema. Com Mas eu acho certeza. que também é uma questão muito particular da Charlotte, mas no meu caso, assim, depois a gente, né, vocês já falou sobre isso nas lives, tipo, sobre a Charlotte Brontë. Bom, os 203 anos da Jane Austen é marcado por um revival, os 203 anos Hum, de morte, né? Por um revival desse isso. interesse da Jane Austen. A gente teve uma espécie de boom que a gente fala, né, de interesse literário pelas obras e pela vida da Jane Austen em 1872, quando o sobrinho da Jane Austen lançou o primeiro, que a gente considera a primeira biografia da Jane Austen. Ele escreveu o Jane Austen Entendo. Memoir, só que esse Jane Austen Uhum. Memoir, que é a primeira biografia, ela é um tanto quanto afetada no sentido porque foi escrito por um parente. Então eles tentaram E é daquela fase que eu já ouvi você mencionar, e aí abrindo aqui um parêntese, em que eles fizeram uma Jane Austen meio santa, né? Uma figura meio quase religiosa, digamos assim. Eles queriam vender essa imagem. Mas você acha que isso tem a ver com o período ou com a imagem mesmo dela enquanto autora? tem a ver com o período, porque aí quando o sobrinho lançou, a gente já estava na era Uhum, vitoriana. E a era vitoriana, ela uhum, foi, apesar da rainha Vitória ascender ao trono, ela foi muito ingrata com a população feminina de um modo geral, porque uhum. não a rainha Vitória, tá, gente? Mas a população, os costumes da época, porque houve um retorno ao moralismo. Então as mulheres tinham Ah, muito sim. tinham assim muito mais a fazer no sentido de manter essa imagem, sabe, de mulher. O que eles Sacra, né? Essa imagem quase sacra da mulher, aquela mulher santa, aquela mulher seria que não o anjo do podia lar. ter aquela. Que não... O nome que eles usavam na época Entendi. lá na época vitoriana era assim, a mulher era o anjo do lar. Então esse anjo do lar, né, Não era mais podia ter defeitos, não podia ser rebelde, não podia ser escritora, eu imagino, inclusive, né? a Jane Austen, ela publicou os 3 primeiros livros, que é Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito Uhum. e Mrs. Park, sob o pseudônimo By a Lady, que significa escrito por uma senhorita. Pelo menos estava escrito que era uma mulher, né, que escreveu, porque podia simplesmente usar um Pelo pseudônimo. menos isso, né? Sim. E com o quarto livro, ela já publicou como Jane Austen, porque o bibliotecário do príncipe regente, na época, ele se interessou por esses livros e queria saber quem que era essa pessoa por trás de Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Emma. Bom, aí a Jane Austen... Ele passou mais ou menos pela mesma paixão que a gente, né? Porque quase todo mundo que começa Jane Austen, e eu ouso dizer que a maioria das pessoas começa Jane Austen por orgulho e preconceito. Aham, Eu estou sim. enganada? Eu acho que é por orgulho e preconceito e principalmente por causa das adaptações, principalmente do cinema, que é o que chega mais rápido aqui no Brasil, são as adaptações de cinema, depois que a gente pode assistir por DVD, inclusive, né? Mas depois que vem Sim, as publicações, não, perdão, as séries, as minisséries da BBC, que são, assim, fabulosas, né? são E então fabulosas. a gente teve esse boom lá em 1872 com esse lançamento, e depois só foi crescendo. Mas aí teve um outro, né, renascimento de interesse dos fãs na década de 90, que aí a gente tem lançamento de Razão e Sensibilidade, que para mim é um clássico, essa adaptação da Emma Thompson. E temos também Uhum. duas adaptações de Emma.
e a fabulosa adaptação de Orgulho e Preconceito da BBC de Que eu 1995. acho que é a que fica na cabeça de quase todo mundo, né? Acho que quase todo mundo, quando associa hoje, né? Uma pessoa que talvez não tenha tanto essa vivência, tenha tido tanto contato com a obra e com todas as adaptações que foram feitas, quando a pessoa pensa em Orgulho e Preconceito, ela automaticamente associa a essa última adaptação que teve. Você concorda comigo? Essa adaptação de 95, ela é mais restrita a um público aqui no Brasil, né? Tô falando em termos de Brasil, porque as pessoas nem sabem que a BBC produz tantos clássicos maravilhosos. Então, o primeiro acesso realmente... Não chega, né, Adriana? Eu tenho a impressão de que também, assim, não chega pra gente, porque... por exemplo, eu fiz uma leitura, né, uma leitura coletiva das obras, das 6 obras da Jane Austen. Foi prazerosíssimo, foi onde despertou meu maior interesse, foi muito gostoso mesmo. Apesar de que nós fizemos uma leitura não como acadêmicos, como leitores mesmo, né, como apaixonados por romance. Mas foi muito prazeroso. E na época, eu lembro que assim que eu acabava de ler, eu procurava pelas adaptações. E era dificílimo encontrar. E aí eu falo até pelos meios, né, marítimos, e aí eu usar assim, por vias marítimas ou por vias oficiais, era muito difícil da gente conseguir encontrar. E isso dificultava demais. Eu lembro que teve uma adaptação, que se eu não me engano, é uma mais antiga de Persuasão, e que eu consegui alugar via YouTube. Mas me deu um trabalho absurdo, porque eu tive que criar uma conta, uma coisa assim, sabe? Arrumar um meio de pagamento. Falei, gente, isso é muito difícil de assistir. E eu gostei muito. Eu lembro que, assim, apesar de que o mocinho, para mim, ele não faz jus ao mocinho, né? Porque eu acho que ele é, para mim, um dos mocinhos que eu gosto mais. Um dos livros que eu, por sinal, é um dos que eu mais gosto. Inclusive, quando as pessoas elas vão me falar assim, eu quero muito ler Jane Austen, por qual eu começo? Eu costumo indicar Persuasão, porque é um livro que eu acho que ele é mais curto, né? Ele é mais rápido para ler. E a história em si, eu acho ela muito boa. Tem ótimas reflexões, o amadurecimento dos personagens, incrível, que não é aquela mocinha nível Emma que a gente odeia, né? Porque a Emma, se você começa da Emma, você odeia a mocinha da Jane Austen. E se você começa pela Liz, você já tem uma mocinha que parece que é uma mocinha que é à frente do seu tempo, né? Sim. Apesar de a gente saber que é um romance histórico, que ela retratava o comportamento social ali, ela não se parece muito com a mocinha de 1800 e o quê? 1813, em que ele foi publicado, não é isso? Então, assim, ela não me parece uma mulher de seu tempo. Ela me parece uma mulher muito à frente do seu tempo. Já a mocinha de Persuasão, ela me parece ela parece muito real da sua época, sabe? Ela me parece muito aquela menina que ela preza muito a família, o que a família fala, o que as pessoas que estão muito próximas dela, os seres, e muitas vezes até passando por cima da própria felicidade, da própria vontade, para atender os anseios familiares. Então, ela me parece uma personagem muito fidedigna à época em que ela foi escrita. Eu estou enganada? Olha, eu vou começar lá de trás, que você falou da diferença dos romances. A gente tem, são divididos, os 6 livros principais são divididos em 2 partes. O que é isso, né? Duas etapas. Não, etapas não. 2 momentos da Jane Austen. O primeiro momento seria Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, e a Abadia de Nottingham, mas ela foi publicada, né, após a morte da Austen. Mas esses 3 livros, eles são livros mais tranquilos, mais suaves, sabe? E Mansfield Park, Emma e Persuasão são livros mais densos, inclusive eles não estão entre os mais favoritos, né, da Jane Austen, porque são livros que tratam de temáticas que o leitor, assim, o leitor mais raso, ele não percebe. Mas Jane Austen fala sobre tráfico negreiro em Mansfield Park, fala sobre a questão da mulher não casar e casar mais velha lá em Persuasão, inclusive essa questão do meu Deus, é uma questão que ela aborda, agora. Mas é uma questão que, assim, ela abordava umas coisas polêmicas, porque a questão do casamento da mulher um pouco mais velha também é abordada em Razão e Sensibilidade, se eu não me engano, não é? Que você tem as irmãs ali, a questão... e elas... As irmãs
né? 19 e 17. Só que a de Persuasão tinha 27. Então ela já estava praticamente naquela época, lá no século XIX, na meia-idade. Que não casaria 27 anos mais, era né? Que não casaria mais. isso. Então, são essa divisão. Agora, o Fábio fez uma pergunta sobre as adaptações da BBC. As adaptações da BBC e de um outro canal em inglês que chama ITV, elas são adaptações maravilhosas. Por exemplo, na minha opinião, né, a melhor adaptação de Emma foi da BBC de 2009. É uma senhora adaptação. Agora, voltando a essa questão como é que fala? Do fogo ser reanimado, dos fãs começarem a gostar, né, retomarem o gosto por Austen, principalmente em 95, por causa da BBC e da adaptação Orgulho e Preconceito com o Colin Firth, foi que a primeira vez que colocaram um personagem de Austen um pouco mais sexualizado. O que foi isso? A BBC enfiou o Colin Firth num lago, que isso não está no livro, e o ator tá com a camisa molhada. Essa camisa molhada, ela repercute até nas outras adaptações. A gente tem o Darcy na Chuva, de 2005. A gente tem, por exemplo, o Dan Stevens. Que é quase que um easter egg, né? Assim, uma referência a essa primeira adaptação. Eles inovaram, digamos assim, dentro da história, trazendo um elemento novo, né? Isso. A gente tem uma adaptação de Razão e Sensibilidade de 2008, que o Dan Stevens, que é um ator, ele tá cortando lenha na chuva. Ou seja, imagina, com a camisa molhada. Então, isso também, essa associação de Austen com sexualidade, assim, também causou um furor, porque o Matthew McFadyen, em 2005, eu assisti no cinema, eu lembro, eu tava com o pai da minha filha na época, mas estava com uma amiga, eu lembro só de fazer assim no braço dela, tipo, o que é isso, né? Olha isso, amiga! Olha isso, amiga! O que tá acontecendo? Tem esse grupo aí, a gente já pode entrar no grupo de fãs, que são esses fãs que acessam Austen principalmente pelos filmes, né, pelas séries e tudo, e aí tem essa visão bem mais idealizada dos livros da Jane Austen. Aí sim, esses livros se classificam como romances. Porém, se você faz uma leitura mais crítica, aí você vê que a Jane Austen, ela é, como dizem os meus alunos, ela é genial. Ela é genial, porque não são... Ela é genial mesmo. Eu impressionada, porque, para te falar a verdade, assim, primeiro, eu gosto muito da introdução, se eu não me engano, de Abadia, em que ela faz uma crítica aos homens, né? A minha versão que eu li, a versão que eu li da Abadia, é essa versão, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é essa versão aqui, ó. É uma versão que eu acho essa muito bonita. Sim, essa daí eu tô sem ela faz... É da Landmark. Ah, sim. Né? Eu gosto muito dela. Ela é aquela versão que ela é bilíngue, então você tem ali... A minha ficou toda marcada, não sei se vai dar para ver, tá vendo? Porque eu fui marcando tudo que eu queria comentar, porque na época a gente estava fazendo debate. E eu lembro que algo que me chamou muita atenção na introdução foi o tanto que a mocinha ela é fantasiosa, né? Ela é uma leitora e ela, inclusive, ela comenta a respeito de um outro livro que acaba sendo algo que mexe com o imaginário, né, dessa mocinha na história. E eram coisas que me chamavam a atenção, porque, primeiro, você encontra moças lendo, né? Mulheres lendo, em uma época em que a gente sabe que as mulheres não tinham tanto acesso à educação, a educação era muito direcionada para os homens. A gente já viu, por exemplo, a questão de a gente não ter um retrato da Jane Austen porque as mulheres não eram retratadas, porque elas não tinham que deixar, né, a sua imagem para a posteridade, para serem lembradas. Então, todas essas situações que eu fui vendo e depois comentários que eu vi também a respeito de que a Jane Austen ela é uma feminista antes de existir propriamente o feminismo por causa das coisas que ela aborda em suas personagens femininas. Eu tenho alguns trabalhos, algumas publicações. Desculpa, meu irmão está empolgado lá do lado de fora. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Acho que ele está em outra parte. Mas enfim, tá dando para ouvir? Não, tá não. Graças a Deus. Mas enfim, a Jane Austen... porque incomoda, né? Mas eu não sei se chegou até vocês. Bom, não. Desculpa, Sara, você pode repetir o comentário? Porque eu me perdi aqui, preocupada com o barulho. Não, tudo bem. Porque assim, o que eu estava comentando é que quando eu li...
livro que eu li da Jane Austen foi Orgulho e Preconceito. Eu li Orgulho e Preconceito e depois eu comecei a ler os outros, né? E aí eu reli Orgulho e Preconceito e eu percebi assim, os traços, as mulheres, né? As mulheres retratadas pela Jane Austen, elas têm esses aspectos um pouco mais fortes. Mulheres que às vezes elas têm traços de personalidade, elas têm uma independência que não era tão comum ao seu tempo. E já vi outras pessoas relacionando Jane Austen a um pré-feminismo, né? Porque o movimento em Sim, si a gente talvez chama ainda na não existia, literatura. mas a gente consegue perceber essas características pelo desenvolvimento das personagens, pelas escolhas que elas fazem. Por exemplo, eu lembro de uma passagem em Emma, e eu até vi agora recentemente a nova adaptação, em que no final do livro a Emma opta por morar na casa do pai, né? Até o E fim da porque o vida do pai pai, era digamos assim. hipocondríaco, né? Aí, Isso. inclusive o pai da Emma, numa leitura mais assim, mais aprofundada, você pode considerar o pai da Emma como uma espécie de cárcere privado, que ele mantinha a Emma, porque ela não podia se casar, não precisava, para que ela ia ter esse trabalho de se casar, né? E ela não Coisa precisava terrível, fazer coisa grandes viagens, horrível, isso. mantinha ela em casa falando que as doenças, que ela ia pegar doença aqui e ia colar, entende? Bom, você usou um termo pré-feminista, mas existe na literatura, né, na teoria literária, o termo proto-feminista. Então, a Jane Austen se encaixa nesse termo proto-feminista, mas não associado à Revolução da década de 60, 70, né, de queimar a sutiã na praça, que não foi só queimar sutiã, queimaram perucas e todos os acessórios que davam um engessamento nas mulheres. As mulheres, independentemente da raça, elas tinham que usar umas perucas horrorosas com cabelos alisados para entrar num padrão. Então, você vê cantoras da década de 60, mesmo afro-americanas, elas usavam cabelo assim, bem, sabe? Bem Chanel para fora, assim. Bem Elas não... liso, né? E era peruca. Eu me lembro que essa moda aqui no Brasil pegou. Eu tive uma sogra que me contou que ela usava, eles usavam para fazer um tupetão assim, usava bombril por baixo do, assim, né? Por baixo do cabelo para ficar o, sabe, o tupete. Para dar aquele volume, né? Porque é uma peruca. Então, assim, a década de 60 foi essa, mas as escritoras, assim como a Jane Austen, mas tem mulher muito antes de Jane Austen já denunciando. Eu chamo a Jane Austen de proto-feminista, não é por esse feminismo que a gente conhece da década de 60. É um feminismo que ela, para mim, ela denunciava a sociedade na qual ela vivia, mas sem mandar fazer nenhum tipo de alteração, do tipo, olha, rasguem as anáguas, se tivesse algum outro, uma vestimenta, né, que apertasse o corpo da mulher, como os espartilhos, que não fazem parte da época da Jane Austen, mas não, ela não propõe isso, ela não propõe mudanças radicais. O que ela faz é falar, olha, a personagem aqui, ela vai ficar na miséria porque ela não tem direito a herdar a herança do pai, né? Então tem Como é essas o que ela questões. aborda em várias situações, né? Por exemplo, na situação de orgulho e preconceito, ela menciona isso, uma família numerosa, um grande número, mas todas mulheres, e que todas estariam literalmente, apesar da não existir uma situação de morte eminente do pai, a questão era mais a questão da idade mesmo, que já tinha uma idade avançada, você percebe como que aquilo incomodava ela, né? Ela perceber que a mulher não tinha direito à herança, que a mulher não tinha direito aos bens. E até ela percebe isso até no diálogo, por exemplo, dentro de Orgulho e Preconceito, eu consigo perceber isso, até no que Sim, diz respeito à própria irmã Darcy, que ele é o detentor de toda a fortuna da sim. família. Apesar dela Essas ter um grande fortunas. dote, ela não é tão rica quanto o próprio Darcy. Quanto Darcy. O que as mulheres podiam ter naquela época, além do pai oferecer o dote para o futuro esposo, as mulheres podiam ter uma de herança financeira, dinheiro, sabe? Mas as propriedades nunca passavam para as mulheres, porque essas mulheres elas iam casar ou serem iludidas, possivelmente tinha esse medo delas serem iludidas, e essa propriedade que era por séculos ali na mão de determinadas famílias ia passar para um outro homem, uma outra família, e eles tinham principalmente uma preocupação de não tirar, a Jane Austen não pertencia à alta nobreza, ela era da gentry class, que seria uma classe média alta para nós aqui, a gente entender melhor, né? Eles tentavam manter isso tudo
para o dinheiro que a gente chama aqui agora no Brasil de novos ricos, o dinheiro do comércio, das pessoas que estavam enriquecendo na Inglaterra naquela época, que seriam os comerciários, os comerciantes, inclusive, infelizmente, as pessoas que tratavam com tráfico de escravos ou de outros comércios, principalmente na América Central, onde é a América Central hoje em dia, né? Bom, Vou fazer uma outra questão que é muito curioso, e a gente fala todas essas críticas que ela faz e que a gente encontra no livro, fazendo uma leitura com mais cuidado, a gente percebe até a questão, por exemplo, do tanto que ela é crítica com relação à carreira... Oi? Agora melhorou. A carreira... Melhorou? A gente percebe, por exemplo, algumas críticas que ela faz com relação à herança. Eu percebo também uma crítica social, porque ela fala, né, em pessoa, a gente percebe isso, de você, uma pessoa que veio de eu nem sei, uma classe social, mesmo não tendo mais dinheiro, como acontece, por exemplo, com uma das famílias mencionadas na história, não se envolver com a classe trabalhadora, não se casar. Então, assim, eu percebo nessa fala da Jane Austen uma crítica a esse comportamento social. Algo que talvez não fosse muito comum as mulheres conseguirem se expressar e falar, né? Emitir a sua opinião sobre aquilo que as incomodava. E a anterior a Jane Austen, fica uma dica, é a Mary Wollstonecraft, que publicou em 1792, tá? 1792, a Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Essa mulher, ela foi muito importante para esse primeiro, que a gente chama a primeira onda de feminismo, que depois, lá na segunda onda, que a gente chama nos estudos, né, feministas, a segunda onda foi aquela revolução que as mulheres fizeram para ter direito ao voto, lá em 1912, 22, ali nessa década de 10 para 20, né, de 1910 para 20. E aí a terceira onda importantíssimo, né? Esse movimento delas, eu acredito que tenha sido importantíssimo até para poder dar voz às mulheres, de uma forma ou de outra, né, através da literatura, ou encontrando mulheres que corroboravam com aquele pensamento e que se viam representadas, talvez até nas obras que ela publicou, né? E a Mary Wollstonecraft, ela é nada mais, nada menos que a mãe da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que é uma outra mulher que revolucionou completamente o mercado editorial por escrever uma história, a primeira ficção científica que se tem notícia, né? A classificação do Frankenstein é essa. E algo totalmente inovador, né? Completamente. Não acreditavam que ela tinha capacidade, que uma mulher tinha capacidade para isso. E ela escreveu muito jovem, né? Por volta dos 18, 19 anos. Então aí foi um problema. E ela era casada com Percy Shelley, que era poeta. Então, como que ela ia ultrapassar ele na grandeza? E ela ultrapassou, né? Então, se eu não me engano, a obra dela chega a ser acreditada a ele, né? Eles não acreditam que a obra seja dela. Publicação, as duas primeiras edições, elas estavam voltadas ao Percy, aliás, estava sem nome de autor, e o Percy Shelley meio que levou a fama, sabe? Mas aí o pai da Mary Shelley, que também era livreiro e era filósofo, ele conseguiu que na terceira edição já se publicasse com o nome. Eu não consegui mais Agora, eu queria... Se você tiver... Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta, e que eu acho que talvez seja uma curiosidade que muita gente tem, é o que essas obras precisam para sobreviver a 203 anos. A gente sabe que tem muita coisa escrita, né, nos últimos 200 anos, mas nem tudo consegue. Você já mencionou a questão de que teve essa biografia, que acabou né, revivendo toda a obra. Depois a gente tem outros estudos e até a popularidade. Aí a Jane Austen é quase um personagem pop da cultura, né? Sim, da cultura ela é o pop. Pop total. Ela está muito bem, assim... Pois é. Mas assim, o que precisa? O que uma escrita, o que o livro, o que uma história precisa para sobreviver a mais de 200 anos? A gente tem aqui a primeira obra dela, publicada em 1808, né? Que é Razão e Sensibilidade. E ela continua... e ela continua muito atual. Você ainda tem muita gente que lê e consegue se identificar com muitas coisas que estão ali. E ela consegue ultrapassar gerações, né? Sem perder
essa emoção e sem perder a qualidade, sem, mesmo com todos os spoilers possíveis de você tomar ao longo da sua vida, você consegue ainda encontrar muita coisa para aprender. O que uma obra precisa, na sua opinião, Adriana, para que ela consiga ter isso, essa capacidade de ultrapassar gerações? Bom, a Jane Austen, ela tem uma fórmula, ela até escreveu isso numa das correspondências que sobreviveram, que ela juntava 3 a 4 famílias do interior da Inglaterra e construía a sua história. As histórias da Jane Austen perduram e agradam os fãs, principalmente na atualidade, que a gente está todo muito moderno, né, e tudo. Mas eu acho que ela agrada porque ela fala do local, ela fala do que ela conheceu, do que ela viveu. E isso, quando ela diz que pega 3 ou 4 famílias de um condado e escreve a respeito disso, ela consegue desenvolver ali nesse grupo familiar, nesse grupo de famílias de um condado ou de uma vila, né, no interior da Inglaterra, ela consegue desenvolver muitas coisas, muitos personagens com características bem diferentes. Então, tem aqueles interesseiros, tem os amorosos, tem aqueles neutros. A gente, né, teria que ficar horas e horas falando sobre os personagens. Mas eu acho que ela conquista mais e mais fãs por causa dessa simplicidade, sabe? E o que ela trata ela trata de temas universais, que são temas que até hoje a gente discute, que é romance. Verdade. Essa questão também, inclusive, das relações sociais. É lógico que a gente tenta fazer uma comparação, mas muita coisa, felizmente, mudou, principalmente para as mulheres, mas muita coisa ainda continua parecida, né? Ainda existe alguns questionamentos em determinados grupos ou amigos, por exemplo, que questionam quando uma pessoa não se casou, como se fosse um defeito, né? Como se fosse um defeito de fábrica não ter se casado. É engraçado a gente pensar que mais de 200 anos depois, a questão da cobrança em relação ao casamento, né? Que a mulher se case, que tenha uma família, que tenha filhos, ainda permanece. O pessoal perguntou aqui, inclusive até o fato, a questão de crítica. Existe toda uma crítica no meio literário ou no meio acadêmico em relação à batalha da Jane Austen? É meio que uma unanimidade. Então, a Jane Austen, ela começou a ser analisada por acadêmicos, foi nos Estados Unidos, em 1893, se não me falha a memória. Então tem bastante tempo. Lá fora, esse interesse, ele sofreu alterações no sentido de temas de pesquisa. Então, lá no início do século XX, a Jane Austen era estudada mais como a forma, o estilo de escrita e principalmente o apelo para a questão moral. Então, associavam muito Jane Austen com a moralidade daquela época que ela viveu. Depois, a gente vai dar um salto bem grande aí, tá, gente? Nós vamos lá para 1980, que aí começaram os estudos sobre Jane Austen relacionado ao feminismo. E muita gente aqui no Brasil tem problemas para poder entender essa temática, porque o feminismo que a gente entende é o que a gente vê na televisão, são simplesmente tudo que aconteceu na década de 60. E agora a quarta onda de feminismo, que são as mulheres que elas decidem o que fazer com o próprio corpo e vão em passeatas nuas, por exemplo. Isso para a sociedade brasileira, que vê todo mundo pelado no carnaval, é um absurdo a pessoa fazer passeata sem a camisa, por exemplo, né? A gente vê um tanto de rapaz pelado, mas a mulher não pode. Mas, enfim, o que eu acredito que os estudiosos faziam isso na década de 80, né? Aí, dando mais um pouquinho um salto para a gente chegar até a nossa atualidade, as pessoas estão pesquisando muito mais essa questão da Jane Austen enquanto uma protofeminista que denuncia ou que faz uma denúncia velada, eu acho que essa é a palavra mais correta, uma denúncia velada da sociedade na qual ela viveu, certo? E aí tem outros estudos também muito interessantes. Aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, houve um crescimento muito grande, porque não tinha pesquisa de mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso sobre Jane Austen em língua portuguesa. E aí, nos últimos 10, 9 anos, eu percebi assim, um crescimento maravilhoso, né? Eu já participei de bancas de mestrado e doutorado, que é uma maravilha, né? Ver as outras pessoas conquistarem espaços que a gente não tinha, né? Então, os pesquisadores de várias áreas do Brasil estão fazendo pesquisas sobre Jane Austen, e não só no curso de letras, né? Isso tem que ser dito, no curso de história, no curso de psicologia ou ciências sociais, é muito bacana. Então, assim, a gente tem esse crescimento. Aí eu queria só fazer, como diz uma colega, um jabá,
uma propaganda aqui. A Sociedade do Brasil, nós temos uma revista que se chama Literalstem. É uma revista que publica artigos acadêmicos da Jane Austen e desde este ano a gente abriu para outras escritoras. Então, escrita de autoria feminina, todos os trabalhos de escrita de autoria feminina são bem-vindos. Então, a Literalstem também inovou porque é a primeira revista em língua portuguesa com estudos acadêmicos sobre a Jane Austen, porque na Inglaterra e nos Estados Unidos a gente tem, assim, né? Não dá nem para mensurar a quantidade de artigos científicos sobre a Jane Austen. Então, a Jane Austen ela tá tanto no canon, ou na academia, quanto no fandom, né? Que aí é o domínio dos fãs, são os fãs, principalmente da cultura digital, que, como você falou aí de cultura pop, a Jane Austen, ela se encaixa muito como um ídolo pop, porque tudo, você tá com a camiseta, eu vi uma caneca, não sei se é da Jane Austen, mas tudo que leva o nome de Jane Austen vende. Vende, inclusive é vende verdade. no Brasil, né? E é interessante, só uma coisa que eu acho um tanto quanto equivocada, aqui no Brasil, é que associam a Jane Austen com o romantismo. A Jane Austen pertence à fase realista, né, dos movimentos literários, ela é realista. O Fábio está perguntando. O pessoal tá perguntando aonde que consegue. Essa revista ela é digital, não é isso? E aonde que o pessoal pode conseguir e consegue acessar ou consegue comprar? Como que funciona para o pessoal que quer ter acesso a essa revista e que quer acompanhar, né, esses trabalhos? Olha, a Literalstem está disponível no site janeaustenbrasil.com.br. Na aba superior, bem no meio assim do site, tem lá Literalstem. Aí tem edição atual e tem as edições anteriores desde 2017, publicando semestralmente. Então tem muita coisa interessante. Tem uma coisa bem interessante que talvez vocês né, não saibam, não sei. Foi eu esbarrei com um texto de uma professora lá da USP e depois acabei desenvolvendo estudos. A Jane Austen já circulava no Brasil em 1850 e pouco, 54 mais ou menos. Ela circulava no Brasil Império, no Rio de Janeiro. Na Biblioteca Fluminense e no Real Gabinete de Leitura, ou Português de Leitura, me confundi aqui, no Real Gabinete lá no Rio, eles tinham exemplares de A Família Elliot, que é uma tradução francesa. Aliás, o português traduziu como Família Elliot porque ele pegou a tradução da francesa, que é... Eu não vou falar em francês que eu não sei, mas é a versão de persuasão, é uma tradução de persuasão. Então, Jane Austen já estava no Brasil em 1847 e a gente, uma diferença, 1857, 54, 57. E essa obra ainda existe lá ou ela não está mais lá? Eu tive acesso, né, como pesquisadora, aos acervos mais específicos lá do Real Gabinete e ele não existe mais, esses livros. Sabe qual que é a minha teoria? Por que esses livros desapareceram ou eles foram estragando e não deram muita bola? Porque esse livro levou o nome do tradutor na capa e não da Jane Austen. Era muito comum. Então ele não recebeu peso para que ele tivesse sido tratado com mais cuidado. E não tinha o livro, não tinha o título Persuasão, entende? Agora tem uma cópia que são 2 volumes, né? Tem os 2 volumes no Grêmio Literário Português, lá no Pará. Eles já ficaram... Amiguinhas do Pará, ó, a gente tem umas amiguinhas aqui do Pará. Amiguinhas do Pará, deem uma puladinha lá, deem um pulinho lá pra vocês verem. Das obras da Jane Austen, você ainda tem preservada alguma obra, tipo, da primeira edição, as primeiras publicações, ainda tem preservada? As primeiras edições em inglês ou português? As primeiras edições em inglês. As primeiras edições em inglês, sim, tem preservadas. Elas custam milhões de dólares. São vendidas em leilões. Então, são edições, assim, que elas não são acessíveis para o grande público. Temos também os manuscritos da Jane Austen, que ficam, né, assim, reservados a 4 chaves, a 1000 chaves, possivelmente. Mas aqui no Brasil, as primeiras edições, elas são mais recentes, né? A Jane Austen começou a ser publicada em 1940, pela José Olímpio. Quanto custa mais ou menos uma primeira edição de 1940, só para a gente ter uma ideia? Porque os sebos no Brasil, eles não dão muito valor para livros tão antigos. Eu comprei essa edição de 1940 por R$15 no sebo. R$15. Passada.
3, 4 anos é muito que eu comprei. Então, não é uma coisa assim que eu comprei na minha adolescência, né? Não, Quando foi você achou essa recente. primeira edição, você deve ter ficado, meu Deus, tenho que levá-la para casa. Maravilhada. Olha, eu tenho a primeira edição de Orgulho e Preconceito e Mansfield Park. Lá no Cefet tem a primeira edição de Razão e Sensibilidade. Eu até pedi para tirar do Meu acervo, porque estava Deus. para empréstimo. Eu falei, por favor, Você tá tirem esse brincando? livro. Eles não tinham noção. Gente, guarda isso, gente. Pelo amor de Porque Deus, guarda esse um livro. aluno pega o livro para ler e, Agora, você por falou um acaso, negócio que é verdade. Certa vez eu estava procurando um livro para dar de presente, eu queria dar um presente mais diferenciado, e aí fui dar uma rodadinha pelos sebos e encontrei uma primeira edição também, que eu até presenteei assim, com peso no coração, porque era um livro que eu gostava muito, que ele foi publicado na década de 80, é bem recente, mas assim, né? Eu fiquei impressionada, porque eu também paguei uma bagatela nele, assim, e era uma primeira edição. Eu fiquei assim, gente, sim. eu não acredito que eu achei uma primeira edição. E tava assim, razoavelmente conservado. Agora, mudando assim, né, saindo desse âmbito aí de pesquisas e já caindo no gosto popular, como que a Adriana começou a ler Jane Austen? Agora eu fiquei muito curiosa. Em Olha, que eu comecei a momento? ler Qual foi o Jane Austen. primeiro que você leu? Que você leu e falou assim... Porque eu imagino que no primeiro momento você tenha pego para ler como leitora, né? Como lazer, Não digamos foi, assim. Ou você não? acredita? Eu Sério? comecei a ler muito tarde, eu comecei a ler Jane Austen na graduação, né? No curso de numa disciplina de literatura inglesa do século XIX, obviamente. Tive uma Uhum. professora, ela ainda leciona na letras aqui na UFMG, a professora Thaís Flores, e ela introduziu Emma, ela introduziu Jane Austen a partir de Emma. Então eu li, a primeira leitura que eu fiz no segundo semestre, não, perdão, no quarto semestre da graduação, segundo ano da graduação, foi Emma da Jane Austen. E por E você nunca coincidência, tinha lido Jane Austen não antes? tinha lido antes. Eu estava bem mais voltada Gente. à literatura brasileira. Aí sim, eu tinha lido Uhum. bastante coisa. Meu irmão era assinante do Círculo do Livro, não sei se você se lembra, era uma revista de Clube do Livro, era revista, né, um catálogo, e ele recebia alguns livros, mas ele que era o assinante, ele que escolhia os livros. Então, eram coisas mais de ficção científica, tipo, eram os deuses astronautas, eram outras coisas mais, né, diversificadas. E numa família Uhum. muito grande como a minha, a gente lia o que os professores mandavam. Então, eu li muito Ana Terra, Érico Veríssimo, né? Então, eu li muito Machado de Assis, mas a literatura inglesa ficou para a graduação. E, por coincidência, Emma foi meu primeiro livro, o livro que eu li, e foi o último livro que eu traduzi da Jane Austen, né? Você tem essa coleção aí da Landmark, eu também traduzi 2 livros para eles, que é Razão e Eu Sensibilidade. tenho, na realidade, eu tenho metade da minha coleção é da Landmark e metade da minha coleção é da Martin, que eu acho ela linda, eu acho essa edição Bullet Journal muito linda. Sim, é muito... A minha vontade, para te falar a verdade, é ter várias versões, porque eu acho que a gente encontra uma mais bonita que a outra, e quando você se apaixona pela obra, você tem vontade de ler, e você encontra diferenças, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a tradução, não é isso? Às vezes você encontra algumas diferenças no texto, formas de interpretação dos diálogos que parece que fica um pouco diferente. Por exemplo, a primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito, eu li aquela versão de bolso se eu não me engano, é LPM, é uma versão pequenininha. Eu li ela digital, mas era aquela tradução. E a segunda vez que eu li, eu já li essa versão da Martine Claret, que eu achei muito linda, muito incrível, fiquei apaixonada. Então, eu Mas, posso dar e um para quem está começando? Aí você tá falando que você começou a ler na graduação, mas para quem eu indico persuasão, mas você, enquanto leitora, quando alguém te fala assim, eu quero começar a ler Jane Austen, o que você acha que eu devo começar? O que você normalmente fala assim? Leia, começa por esse. Eu indico Orgulho e Preconceito porque ele é mais leve e tem todo esse... Ele é mais jovial, inclusive, né? Elizabeth Bennet tem 19 anos. Então, assim, eu aconselho porque aí a pessoa vai se apaixonar por aquele universo que é quase uma fantasia, né? Pelo Darcy. Vai se apaixonar pelo Darcy. E aí minha gente. Aí ela vai querer ler os outros, ela vai querer conhecer Knight, vai querer conhecer todos os outros. Não fala. Assim, o Darcy, ele não está em primeiro lugar. Eu sou a do contra, tá? Darcy está É mesmo. em quarto lugar.
Meu Primeiro. Deus! Amiga, a minha amiga Suelen deve estar tendo um ataque agora ouvindo você dizer isso. Bom, na minha lá no ranking tem Capitão Wentworth, Mr. Knightley de Emma, depois Ele é ótimo. Harry Tilney, eu acho o Harry Tilney muito fofo, e aí por último o Darcy, mas isso muda. Eu acho que é o momento, mas assim, o Wentworth nunca perdeu o posto de primeiro lugar, não, porque Persuasão é o meu livro favorito. Como você falou, Meu também. talvez as pessoas não Adoro. entendam muito bem se eu indicar para ler Persuasão, apesar de ano passado no Cefet, na unidade de Timóteo, que eu estava trabalhando lá, eu adotei Persuasão, que a gente chama Graded Readers, que é um livro adaptado para o inglês básico, e os meus alunos leram Persuasão em 30 páginas, resumido, né? Em 30 páginas. E eles ficavam assim, mas poxa, esse casal não vai. Vai, beija logo. Ele gosta dela, ela gosta dele. Não, gente, vamos aí. É uma visão diferente de mundo, né? As pessoas têm dificuldade para entender porque é uma visão muito diferente de mundo. A gente está quase... Você acredita que a gente já tem quase uma hora que a gente está aqui conversando? Meu Deus, passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu queria antes da gente, né, caminhar aqui para os nossos 15 minutos finais, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a última adaptação. A última adaptação foi feita agora em 2020, né? Ela é a adaptação de Emma. E eu tenho a impressão de que Emma talvez seja... Ele é o mais adaptado? Olha, em Ou Emma não? nós temos adaptação de 72, duas ali na década de 95, 96, eu não estou com muita exatidão. Tem de 2009 e tem essa de 2020. Mas aí a gente tem a Aisha, que é uma adaptação indiana de Emma. Então a gente tem, e tem também, como o Fábio perguntou lá atrás, a novela da Globo que colocou a Emma Cavalcante, né, representando a Emma Woodhouse. Então a gente tem algumas adaptações, mas o Orgulho e Preconceito ainda tem muito em Razão e Sensibilidade. Se a gente contar... Por que você acha que nessa leva nova agora eles fizeram... Porque comparado ao Orgulho e Preconceito, a última adaptação de Emma, ela é recente, né? Assim, ela não é tão antiga. E agora já saiu uma nova. Você chegou a ver essa adaptação? Você gostou? Porque eu vi críticas, eu particularmente gostei. Eu acho que ela é muito fiel à história. Eu achei muito fiel à história. Eu achei assim, muito bom. Acho que ele representa muito o mocinho de Emma. Eu gosto muito. Mas eu achei que a versão anterior, que agora eu esqueci quem é o autor, Johnny Lee né, Miller, o ator que fez. Isso, eu acho que ela tem alguns aspectos que eu achei que nessa ela passa muito rápido. Por exemplo, a relação da Emma com a sociedade ali, tem algumas coisas ali que eu achei que foi bem superficial, não aprofunda como na história. Porque a história, ela é bem detalhada, né? Ela é bem mais lenta, assim, na contagem daqueles fatos. E ali eu achei um pouquinho mais rápido. Não dá para fazer isso tudo, né? Como a série da BBC fez, em 4 capítulos, num filme. O filme de 2020, ele tá na pré-venda na Amazon, o DVD e o Blu-ray. A preços caríssimos, né? R$39 e R$69. Também está no streaming, se eu não me engano, na Apple TV e mais alguns streamings, mas é um preço bem salgadinho. Eu assisti essa adaptação, eu gostei, só que assim, o problema é que para mim, a unanimidade, a adaptação mais legal, né, na minha opinião, tá, gente? É legal, não é assim, é mais fiel, é mais isso. Não, é a do coração, né? Tô falando aqui como fã. É a de 2009. E eu acho insuperável a atuação do Johnny Lee Miller de 2009. Mas esse ator que é muito bonitinho, inclusive, o de 2020, eu esqueci o nome dele. Que pecado. Ele tem exatamente ele tem exatamente a idade do Knightley, que é 35 anos. Só que o ator, esse loirinho de 2020, ele não parece mais jovem. Não, ele parece muito mais jovem. Não, ele parece mais jovem. Eu achei, assim, eu achei muito bom, mas eu não consegui associar ele àquela imagem que você tem de um homem um pouco mais velho se apaixonando por uma menina relativamente mais jovem, né? Porque a diferença de idade dos dois na história é muito grande. Mas ali, você olhando fisicamente para os dois, você não consegue perceber tanto essa diferença. E a atuação do Johnny Lee Miller, de 2009, ele dá aquele suspiro.
ele espera, né? Ele já acha que é voto vencido. E o de 2020, ele tem a carinha. O que eu acho que vocês, quem não assistiu ou quem já assistiu uma vez, tem que assistir mais duas, pelo menos, para poder entender. Aí você já se ambienta, aí você passa a gostar, porque eu vou ter que dar spoiler. A cena lá que eles estão sozinhos e o pai da Emma manda colocar um biombo, assim, para eles ficarem. Diz o pai da Emma que é para não pegar vento, mas é para eles ficarem Por causa da sozinhos. corrente, mas não é, né? Não é. A gente sabe que não. Aí, essa é muito bonitinha deles sentadinhos ali naquela cadeirinha, né? Porque a gente chama namoradeira, no banquinho de 2 lugares. E assim, eu não posso contar porque é muito spoiler, mas é muito fofa. O Fábio tá dizendo, tem um orgulho. Desculpa, tá falando sobre mim, tem orgulho da Adriana, essa que você fala, conhecimento histórico, literário, mineira, professora. Muito obrigada, Fábio. Não, eu ficaria aqui a noite toda, você sabe, né? Conversando contigo, porque assim. Eu adoro, 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 adoro bater papo, principalmente com quem tem um conhecimento como o teu, que eu acho que assim acrescenta demais. É paixão, gente. É paixão. E uma coisa que eu acho que eu tenho que falar para os mais jovens, né? Quem for ver essa live ou quem está assistindo, é paixão movida a conhecimento. Então, o conhecimento, ele está, na maioria das vezes, para uma boa parte da população, aqui, ó, na palma da gente, a gente só olha no celular. Então, transformar informação em conhecimento é o que é o diferencial, né? A gente não fica rico, não fica milionário traduzindo Jane Austen, nem falando de Jane Austen, mas a gente fica feliz. É isso que importa, né? A literatura faz essa diferença na vida. Na vida da gente. Faz. E é engraçado porque como é uma obra, é um clássico e é uma obra tão incrível que toda vez que você lê, você encontra algo novo. Né? Eu li Orgulho e Preconceito a primeira vez. Na primeira vez eu fiquei mais brava com o Darcy do que com a Liz. Eu ficava do lado da Liz e falava, nossa, Liz, tá isso mesmo. Não casa com ele não e tal. Na segunda leitura, eu já fui time Darcy o livro todo. Falei, gente, essa menina é muito estúpida. Você entendeu? Então, assim, como que o momento que você lê e a forma como você lê, e talvez o amadurecimento que você vai tendo, né, em relação às obras da Jane Austen, já te dá uma visão diferente. Então, assim, porque a primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito, eu nunca tinha lido nada, né? Eu peguei Orgulho e Preconceito e li, e aí não dei continuidade na leitura das obras. Na segunda vez, não. Na segunda vez eu li outros antes de eu chegar em Orgulho e Preconceito. Então, quando eu cheguei em Orgulho e Preconceito, eu já estava com uma visão um pouco diferente da Jane Austen enquanto autora. Tipo, a maneira dela escrever, a forma como ela desenvolvia os personagens. Então, quando eu chegava nos momentos da Liz, eu ficava assim, nossa, meu Deus, ele nem deveria casar com ela, porque realmente ela é essa família é muito estranha. Eu também teria ficado com medo de entrar nessa família. Eu super te entendo, Darcy. Eu acho que você deveria ter medo também. A gente consegue entender o Darcy melhor quando ele fala mal da família da... Não apoiá-lo, mas quando ele fala, entendê-lo, né? Quando ele fala da família da Elizabeth, porque ele estava num outro patamar. Então, ele estava um pouco abaixo e essa mistura ali não era bem aceita para a sociedade da época, mesmo ele sendo homem. E o próprio comportamento da família, da mãe e das irmãs, depõe muito contra a família. Então, por mais que a gente entenda, né, e perceba que tem toda a questão dele ser realmente orgulhoso por causa da situação em que ele está socialmente, mas a gente entende também que aquela família é um tanto quanto vergonhosa mesmo. Sim, inclusive, né, no final você acaba tendo aquele momento ali, e aí é spoiler, mas aquele spoiler, né, que todo mundo já espera, aquele momento que o pai começa meio que a cair em si, que, né, ele é muito culpado pelo comportamento das filhas, porque ele é negligente. A gente percebe ali a mãe tendo uma favorita, ele tendo a Liz como favorita, e as outras, entre a Liz e a caçula, todas sendo totalmente negligenciadas e fazendo mais ou menos o que queria. Então, isso, e numa situação em que elas não tinham dinheiro e que elas provavelmente perderiam tudo, e era uma situação muito complicada. Nos primeiros capítulos, principalmente, ele sempre fala, as meninas tontas, essa eu tô adaptando a fala dele, tá? As meninas bobas, meninas tontas, quem vai querer esse povo? Nossa, ele salva bem a pátria quando o Collins pede a Elizabeth em casamento, aí ele fala que se ela casar com ele, nunca mais é pra conversar com o pai. Desculpa. Aí ele salva a pátria. Mas realmente ele peca muito enquanto pai.
Eu queria aproveitar esses 5 minutinhos que a gente tem agora, final, para você convidar o pessoal para continuar acompanhando, porque eu sei que tem muita live, tem muita informação. Aonde que tá ficando... Onde está ficando disponível essas lives que aconteceram no Jane Austen Brasil e todas essas informações e as próximas que estão por vir? O que a gente pode esperar aí nas próximas lives lá no Jane Austen Brasil? Bom, já fizemos 46 lives nessa pandemia, nessa quarentena. 46 lives estão salvas no nosso canal no YouTube, Jane Austen Sociedade do Brasil. Tem um outro canal chamado Jane Austen Brasil, mas eu perdi o direito desse canal porque eu perdi a senha, enfim, uma confusão. Então, o canal oficial do YouTube é Jane Austen Sociedade do Brasil, mas as lives estão todas lá. Algumas ficaram salvas no GTV, porque eu não sabia mexer muito bem, aí deixava salvo, não salvei as primeiras, tá? Mas lá no YouTube a gente consegue ver as 46 lives. 46. Ai, que legal. E, inclusive, as próximas lives, todas as quartas de julho e até meados de agosto, nós vamos falar sobre Orgulho e Preconceito. Próxima semana, capítulo 21 ao 30 de Orgulho e Preconceito. Na sexta-feira que vem, a gente tem... Sexta-feira, estou com a data aqui um pouco sem... Esqueci muito sobre quem que vai estar na sexta-feira, me perdoem, por favor. Mas a gente ainda tem nesse mês de julho, dia 31, tenho certeza porque eu fiz a arte ontem. A Júlia Romeu, que traduziu Emma e a Abadia de Northanger, e ela traduz também Charlotte Brontë, traduz escritoras modernas. Nós vamos falar, o título da live de 31 de julho é Emma sobre a perspectiva de duas tradutoras, eu e a Júlia Romeu. Que demais! Da Penguin. Nossa, então vai ser incrível. Tem também na primeira semana, na primeira sexta-feira de agosto, temos também a Aline Benato, que vai falar sobre as traduções de Orgulho e Preconceito, tá? E aí a gente vai avisar o leitor que, academicamente, quando a gente fala de uma tradução, a gente não fica falando assim, ela é ruim, ela é péssima, ela é isso. Não é ficar só, é ruim porque fulano falou que é ruim. Não é isso, tá? A gente analisa a partir de teoria de tradução. Então, ela vai falar em setembro, então fiquem atentos. É muita coisa. Tô com medo do tempo acabar. Pois é, eu quero te agradecer, antes, né, que o nosso tempo acabe, a gente acabe sendo tirado do ar aqui. Queria te agradecer por ter aceitado participar dessa live com a gente. Nós somos apaixonados pelo seu trabalho, a gente está sempre acompanhando. E para a gente é um prazer, porque, como o Fábio mencionou aqui, é conhecimento aliado com amor, né, que junta tanta coisa que a gente... Uma junção de tudo que é bom, não é isso? É verdade. Então, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado. Essa data é muito marcante, né? Porque são 203 anos já sem Jane Austen, com obras que continuam aí na memória e continuam contando as suas histórias, apesar do tempo já ter passado. Te agradecer muito mesmo e convidar todo mundo para ir lá no Instagram da Jane Austen Brasil para conhecer o outro trabalho, né? Para conhecer os trabalhos que a Adriana faz e para conhecer um pouco mais, né? De forma acadêmica, de forma literária, mas para se envolver mais com isso, para conhecer um pouco mais. Adriana, muito obrigada pela participação. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora. E foi muito gostoso, foi muito prazeroso. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades de bater papo de novo sobre Jane Austen. Também espero. Obrigada, Dri. Gente, boa noite para vocês e um bom final de semana. Tchau, tchau, Jussara. Para você também. Tchau, tchau. Queria agradecer a vocês que nos acompanharam até agora, dizer que foi incrível, foi um grande prazer ter vocês aqui. Espero que vocês possam nos acompanhar. Hoje a nossa live foi especial, foi na sexta, porque era uma data especial e a gente precisava muito falar sobre um assunto tão especial, a gente não podia deixar passar batido. E foi ótimo ter vocês aqui. Continue acompanhando, no nosso feed está cheio de posts falando sobre Jane Austen, tem muita informação, tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante acontecendo aí no nosso feed. E que com certeza ainda vai sair um post muito especial da Stefânia, com algumas curiosidades desses 203 anos de Jane Austen. Obrigada a todo mundo que esteve por aqui.
Beijo e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!